Aqui em Paracuru, já na Praia do Farol, e tratando de temas que são de altíssima necessidade, temas de importâncias assim imensuráveis. Hoje nós vamos conversar com José Lopes Neto, o psicólogo, que a gente primeiro começa, Neto, diga aí como foi a sua trajetória de formação. Bom, antes de parar na psicologia, né, eu fiz uma trajetória, um percurso em outros cursos, né? Eu estudei música, eu estudei administração, entrei na educação física, né? Eu estava num processo de me encontrar, né, profissionalmente, não sabia muito bem o que queria na época, não tinha uma pressão dos meus pais na época, eles deixavam muita vontade, fica à vontade, uma hora você se encontra, né? Aí eu lembro que depois desse percurso todo, entre esses cursos, eu parei um pouquinho, aí fui ser empresário, né? Montei um negócio, né, lá no bairro de Fátima, coloquei uma mini gráfica e trabalhei anos com isso, até que um belo dia eu cansei, né, e resolvi, do nada, entrar na psicologia. Um belo dia eu disse, rapaz, vou fazer vestibular, eu vou à psicologia, né? Na época eu tinha conhecido também algumas pessoas que ajudaram a influenciar, né? Eu tinha feito uns anos antes um curso em terapia comunitária com o doutor Adalberto Barreto, médico psiquiatra, né, que implementou as terapias comunitárias no Ceará, né, que foi de grande repercussão, um trabalho excelente, que somou junto com a prefeitura de Fortaleza, levou trabalho aos CAPs, então fiz parte, né, dessa equipe, e na verdade foi por conta disso que eu me aproximei da psicologia. E aí eu disse, não, acho que eu vou tentar, né? Eu não tinha muitas expectativas na época, e logo de cara eu passei no vestibular, fui estudar, e no primeiro semestre eu disse, não, é aqui mesmo o meu lugar. Me encontrei realmente. Aí eu fechei, na época ainda tinha o meu negócio, fechei o negócio para conciliar, porque eu ia ter que me dedicar realmente, né? Na época eu tinha muita ajuda dos meus pais nesse sentido, então eu podia ficar tranquilo e me dedicar à psicologia. Foi assim, e até hoje, sei lá quantos anos já faz, formei em 2010, 11, se não me engano, eu formei em 2011, né? E até lá, de lá pra cá, eu venho desenvolvendo esse trabalho, né? E, como você falou, aqui essa belíssima praia de Paracuru foi um dos lugares que eu vim atracar, porque na verdade eu não sou filho de Paracuru, né? Eu fui convidado, exatamente, eu passei uma parte da minha adolescência aqui, né? Eu tinha um tio que tinha uma casa ali na entrada da cidade, tinha passar feriados, finais de semana, réveillons aqui, e era algo que eu já conhecia, mas tinha me distanciado há muito tempo da cidade, né? Na época que eu frequentava Paracuru, era uma cidade ainda pequena, né? Não tinha essa estrutura que tem hoje, era uma cidade bem rústica mesmo, né? Mas sempre bonita e hospitaleira, com praias magníficas, né? E então, um belo dia, uma colega, psicóloga também, lá de São Gonçalo, ela é contratada pela prefeitura de São Gonçalo, fez um convite no grupo de WhatsApp da gente, né? De amigos psicólogos, sabe? Nós precisamos de psicólogo lá no Paracuru. Aí todo mundo caiu em cima, prefeitura, não sei o quê, e tal. Aí eu disse, rapaz, eu fiquei observando o movimento. Eu disse, rapaz, se ninguém se manifestar, eu vou. Aí, como não era contrato de prefeitura, muita gente não se interessou. Era privado, era no particular, né? Aí eu disse pra ela, como todo mundo se calou, eu vou dar uma olhadinha, hein, cara. Vim aqui, quando eu cheguei aqui, era uma cidade completamente diferente, a avenida duplicada, né? Tinha uma estrutura maior, né? de restaurantes, de bares, na orla completamente diferente da que eu tinha conhecido há uns anos atrás, né? E mais uma vez me reapaixonei pela cidade, né? E eu disse pra ela, top, vou trabalhar. Na época eu trabalhava numa empresa, num grupo, né? Era psicólogo clínico e organizacional lá. E eu disse, vou tirar a terça-feira, vou apertar um pouquinho nos outros dias para mim conciliar os atendimentos lá em Paracuru. Então comecei a atender aqui dia de terça-feira. Na época era na antiga clínica São Pedro, né? Que ficava ali no centro, próximo ao cartório do meu amigo Vladimir, né? Que na verdade eu conheci através da Aline, né? E vinha todas as terças-feiras, a agenda foi aumentando, aí eu fui aumentando um dia, sacrifiquei um sábado, disse, não, sábado eu vou. Quer dizer, não era nem um sacrifício, que eu, por mim, já na época, eu já queria passar a semana todinha aqui, deixar tudo lá e passar
né, a trabalhar efetivamente aqui. E isso foi entrando nos meus planos, inclusive, né? Comecei a atender terças e sábados, né? Terças o dia todo e sábado até o meio-dia, e aproveitava o resto do dia aqui. Curtia as belas... Né? Aproveitava o resto do dia aqui. Vinha pra praia, né? Passeava um pouquinho, conhecia um pouco mais da cidade, da história da cidade, que antes eu vinha turistar, né? Quando a gente vai turistar, geralmente a gente se atenta muito a certas coisas. E eu já trabalhando aqui, já conhecendo um pouco da realidade, inclusive da saúde mental, acabei, né, aproveitando esses momentos de folguinha nos sábados e circulando, conhecendo pessoas, né, conhecendo mais um pouco da história, não só da história local, mas também da história em saúde mental aqui. E foi quando eu me deparei, né, com um tema tão relevante, que é a questão do suicídio, né? Eu lembro como se fosse hoje que o Vladimir, quando o Vladimir chegou e disse: cara, tu sabia que Paracuru lidera, né, no ranking nacional de suicídios, né? E no ranking internacional também ela está ali, né, bem à mostra. Eu disse: rapaz, eu não sabia disso, né? E ele perguntou isso para mim, não só por conta da saúde mental, mas eu também sou especialista em perdas e luto, né, e que entrava, né, dentro da disciplina a questão do suicídio. Hoje, né, o estudo sobre o suicídio é um estudo à parte, né? Nós temos aí a suicidologia, né, que é uma formação, né, que é uma pós-graduação já separada. A gente tem um estudo próprio, né, para a questão do suicídio, né? E assim eu fui ficando e me programando para vir morar aqui. 2 anos depois eu já estava... Já era um paracuruense. Acho que foi em 2014, eu vim para cá, 15, 16, 17, eu estava me instalando aqui na cidade, né? E me tornando paracuruense. Neto psicólogo, né? Que as pessoas me conhecem. Isso. José Lopes Neto. Neto, fala um pouco desse tema que eu acho que é de curiosidade e de interesse, assim, grande na sociedade hoje, a questão da saúde mental juvenil, né? Você tem trabalhos e tem tratado sobre isso. Fale um pouco disso pra gente. Pronto, é interessante porque assim, uma grande parte do meu público é adolescente, né? Os adolescentes têm uma grande identificação com o meu trabalho, eu acho isso legal, né? Aos poucos e dentro, né, do que eu posso fazer, do que eu posso dar na cidade, eu vou realizando alguns trabalhos, né, por conta própria, né? Palestras em escolas, principalmente nesse período de Setembro Amarelo, né? Janeiro Branco, em postos de saúde, né? Sou convidado, conheço muita gente da saúde. Você pode dar uma palestrazinha aqui, falar sobre suicídio, sobre depressão, ansiedade. Eu vou tirando um pouquinho do meu tempo, né? Há um tempo atrás, um pouquinho depois da pandemia, né, eu criei uma bandeira que era o Paracuru Amarelo, né, no Setembro Amarelo. Eu pedi ajuda a uns colegas empresários aqui para dar essa força e tal, e fui silenciosamente, devagarzinho, desenvolvendo um trabalho em cima desse tema. Isso. Também chamando a atenção da população que não, tem um profissional que trabalha com isso, que vocês podem contar, né? Então tem uma procura, tem uma demanda boa com relação a esse tema, no suicídio, né? Que infelizmente, né, é algo que está, principalmente no pós-pandemia, né, segundo as pesquisas, né, de 2019 até agora, 2025, houve um aumento alarmante de suicídios entre jovens, né, crianças, né, Crianças. e jovens, crianças também, né, crianças e jovens, né, na faixa de 10 a 29 anos, né, de adolescentes entre 14 a 19 anos, né, tem aumentado bastante. E a pandemia foi um grande divisor de águas nesse sentido, né? Foi um momento de grande pânico, né? A morte, né? Era um assunto que se falava direto na TV, né? E também por conta do isolamento. Os adolescentes, as crianças foram tiradas da escola, colocados em casa, trancados, né? Sem uma programação. Foi uma coisa assim assustadora. Exatamente. A escola tentou fazer as aulas online, mas infelizmente era algo novo também e ninguém estava preparado para aquilo, principalmente os adolescentes, né? Trabalho online, os estudos online hoje são algo normais. Você faz uma pós-graduação online, você faz um curso online, mas para os adolescentes a questão presencial é muito importante. Estarem ali
né, socializando. Socialização. Né? Porque se você perceber hoje, as crianças, os adolescentes são muito presos à internet, ao celular. Né? Eles socializam ali, mas não tem um contato físico. Exatamente. Tem um acesso muito grande a tudo. A tudo. Assim, além da pandemia, né, que teve esse reflexo aí enorme, não só na juventude, né, mas na sociedade de uma maneira geral. Quais são os outros aspectos assim que afligem? Por exemplo, a gente tem informação do alto nível de depressão, né, dos jovens hoje. Quais são outros elementos que podem ser considerados? Na verdade, é um conjunto, né? Multifatorial, uma soma de fatores, né, que levam o indivíduo adolescente ou um indivíduo adulto a entrar em depressão, né, a pensar em suicídio. Né? São fatores sociais, políticos, econômicos, familiares. Principalmente. Né? A família, hoje, se você perceber também por conta desse assunto que eu falei da questão da internet, ao invés de agregar, faz afastar mais. Pra ter uma ideia, eu fui fazer um trabalho numa escola lá em Fortaleza, uma escola particular, né, com jovens adolescentes do 9º ano. E era sobre essa questão, né, da tecnologia, como isso atrapalhava, né, a relação familiar e tal. E foi bem produtivo, né, porque os adolescentes se envolveram. Né? E depois da palestra eu gosto de fazer uma roda de conversa com os adolescentes. Né? E teve uma que chegou e falou assim: olha, teve uma vez que eu pedi para minha mãe ir para o shopping com minhas amigas. Ela disse: 9 horas esteja em casa. Eu cheguei lá quase 11 horas. Né? Transgredi um pouquinho, né, o que a mãe tinha combinado com a mãe. Ela disse que quando chegou em casa, né, a mãe estava esperando na sala, ela passou, entrou no quarto, e quando ela entrou no quarto começou a levar bronca via WhatsApp. Né? Daí você vê a que nível nós estamos, né? Como as famílias não estão... pode nem dar bronca. Não falou, né, nada. A menina passou na frente dela, entrou no quarto e ela foi começar a falar via WhatsApp. Entendeu? E ela falou de uma forma, no momento, todo mundo riu e tal, mas isso é algo sério. Né? E ela falou de uma forma séria porque ela, depois desabafou, ela disse que ela, às vezes ela transgride, né, algumas, como ela falou, as leis que estão determinadas lá em casa, para ver se tem um pouco de atenção. Para ver se tem, né, esse momento com os pais, de conversar, né, de brigar até, de levar bronca. Né? Levar bronca via WhatsApp. Né? Eu fiquei meio chocado, fiquei chocado com Surpreendente. isso. Surpreendente, foi a primeira vez que eu escutei aquilo e realmente é uma realidade. Né? A família está se distanciando e procurando culpados. Né? Vai culpar o Estado, vai culpar a escola, vai culpar todo mundo menos a eles mesmos. Né? E isso é um fenômeno que a gente da psicologia estuda também. Ninguém vai também culpar e responsabilizar totalmente os pais, porque eles estão também envolvidos, não é? Numa situação muito, como é que eu posso dizer, muito, vou usar o termo, complicada, porque eles também são cobrados. Muitas vezes, hoje em dia, os horários de trabalho são muito loucos, né? Tem gente que trabalha mais de 8 horas, tem mais de um emprego para poder manter e sustentar a família, chega cansado e realmente não tem, às vezes, a energia de estar ali sentado com o filho, de conversar, de saber como foi o dia, como é que ele está se sentindo, ou simplesmente observar algumas mudanças comportamentais. Né? E quando o adolescente está entrando em depressão ou tendo alguma alteração psicológica, ele demonstra. As notas podem cair, o rendimento escolar pode cair. Isso, digo sobre esses sintomas. Né? Agressividade ou isolamento, alguma coisa muda. E infelizmente hoje a sociedade não cobra só os adolescentes, mas também cobra os pais. Né? Aí acontece algo do tipo, uma tragédia familiar, os pais são responsabilizados, os pais querem também botar culpa em alguém, né? Ou em alguma coisa. Né? Nunca eles conseguem se perceber dentro desse processo. Por isso que é importante a gente mudar essa cultura e conscientizar. E não falar sobre o tema apenas no Setembro Amarelo, né? No mês de setembro, mas também durante o ano todo. Principalmente numa cidade como Paracuru, que tem altos índices de suicídio. Né? Para ter um trabalho efetivo com relação a isso. É interessante essa sua informação, né? Porque, de certa forma, a Paracuru tem assim
várias possibilidades de esporte, né? A Paracuru tem uma produção literária grande, tem o surf. O jovem, de certa forma, né, tem algumas opções, né? Mas, de certa forma, ainda... Eu procuro entender aí, né, que a juventude hoje ela é bastante diferente da minha. Sim, sim, da nossa. Da nossa, né? Da nossa. Eu cresci também num ambiente onde eu costumo brincar, é uma brincadeira, mas é sério, eu costumo perguntar às pessoas: vocês lembram que há pouco tempo atrás, dentro das casas, existia um móvel chamado mesa? Aquela mesa não tinha uma função apenas da gente sentar e almoçar ou jantar, não. Era um momento de reunião, de comunhão, onde a família se sentava à mesa e era um momento de saber como é que o filho estava na escola, né? De levar bronca, né? De diálogo, de socialização, de conexão com a família. E hoje em dia não existe. Hoje em dia é o menino comendo no quarto, na frente do computador, no celular, o pai e a mãe também fazendo do mesmo jeito. Né? Então não perdeu essa conexão. A mesa está lá, mas hoje a mesa é mais um objeto, um utensílio de decoração. É assim que eu vejo. Porque de repente só o fato das pessoas se agregarem, as conversas vão saírem naturalmente, né? As pessoas deixaram até... A gente até as conversas de calçada, até elas estão... Outra coisa que eu vejo agora, por exemplo, a gente vive assim um certo clima de violência, né? Uma insegurança do jovem, né? E das pessoas de uma maneira geral. Isso também tem alguma influência? Sim, sim, a violência, né? Vários tipos de violência estão também incluídas nessa situação, né? Quais são os vários tipos de violência? Além da violência criminal, né? Desse chamado ao jovem adolescente fazer parte do mundo do crime, também tem a violência familiar, né? Tem o bullying, o cyberbullying, que hoje em dia é algo mais, né, corriqueiro, né? Os adolescentes estão sendo alvos e vítimas, né, de cyberbullying, de exposição, né? E tudo isso influencia, são vários tipos de violência, não só um tipo de violência. Quando a gente fala em violência, a gente imagina a violência, a criminalidade. Isso, né? Mas existem outras formas de violência, como a violência em casa. Como é que ocorre a violência em casa? A não compreensão, a falta de uma escuta ativa dos pais é uma forma de violência. Né? É banalizar a situação do filho. Ele está triste, está entrando num processo de depressão, e os pais dizem: não, mas isso é besteira. Né? Ou a sociedade também faz da mesma forma, né? Exclui, diz que é besteira, é falta de Deus, é falta disso, falta daquilo, e quando na verdade não é. Há um sofrimento ali, né? Real, um sofrimento psíquico muito grande, e que leva o indivíduo a pensar e a cometer, né, suicídio. Exatamente, essa relação aí que você coloca, eu acho assim importante, essa questão da atenção, porque você pode, o pai assim, por mais que a gente ache, que a gente ficar em cima dos meninos, eles vão achar ruim, né? Mas isso, de certa forma, procurar conversar, né? O desconversar dá uma ideia de descompromisso, né? Mais ou menos isso. É o medo, né? Que hoje a família tem de dar bronca ou não saber lidar com a situação, né? Eu lembrei agora que esse final de semana passada eu estava ali em cima comendo, né, um hambúrguer, aí com um amigo, aí ele olhou para mim e disse: olha ali aquela mesa. Tinha o pai, a mãe e 2 filhos, todo mundo no celular. Ou seja, eles saem de casa para ter um momento de conexão e se desconectam. Pois é, as pessoas até às vezes estão sentados juntos, namorando no celular. Exatamente, né? Assim, não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário, ela vem para agregar, para ajudar em muitos sentidos. Né? Facilitar a comunicação, exatamente, etc. Inclusive, o slogan, né, é esse mesmo, de fazer conexão entre pessoas que estão distantes, né? Durante a pandemia teve aquele fenômeno, né, das pessoas estarem muito distantes umas das outras, às vezes até próximas, não podiam ter um contato, e de usar a tecnologia para fazer uma chamada de vídeo, para saber como é que a mãe estava, como é que o pai estava, né? Como é que a família estava, os amigos. E foi um momento, eu achei um momento mágico, né, da pandemia, apesar daquele caos todo, mas as pessoas começaram a mudar um pouco. Mas veio o pós-pandemia,
volta aquela loucura toda, vem o resquício, né, desse pânico criado durante a pandemia, que não saiu, o aumento da depressão e ansiedade entre os jovens, como eu falei no início, foi alarmante e está sendo alarmante. Está sendo né? alarmante. É a própria forma como eles foram reintroduzidos novamente na vida escolar. Né? Já chegaram, já em cima de provas e de cobranças, eles passaram 2 anos, quase 2 anos afastados. Né? Né? E houve uma cobrança muito grande, houve um índice muito alto de automutilação entre os adolescentes, né? De tentativas e de pensamentos suicidas, né, nos 2 primeiros anos, né, do pós-pandemia. Né? Não que diminuiu, né, mas foi bem maior por conta dessa angústia de vida, né, de retornar à escola meio perdido. E sim, porque os pais têm. A sociedade tem mania de olhar para o adolescente como ele não fosse nada, não paga conta, né? Ele não trabalha, não tem responsabilidade. Mas tem suas responsabilidades, né? Ele pensa no futuro, ele está ali estudando. É um trabalho não remunerado, mas é um trabalho para o futuro. É uma preocupação. Ele já o pensamento para o futuro passa a ser até. Além desse pensamento, passa a ser uma preocupação dele, né? E com o aumento das cobranças da família, da sociedade, né, isso faz com que o indivíduo fique mesmo sufocado. E o que ele vai fazer? Ele fica desesperado, ele não sabe como lidar com conflitos, porque hoje em dia os pais não ensinam, e a escola não ensina. Acho que deveria ter mais disciplina na escola, né? Uma disciplina de relação emocional, de como lidar com as suas emoções, de como lidar com os conflitos. Ora, se nós somos pais e não sabemos lidar com os conflitos, como é que nossos filhos vão saber? Né? Como é que nós vamos ensinar? Né? Já aprende com o outro. Né? Então, se eu cresço num ambiente, né, saudável, entre aspas, que não existe um ambiente 100% saudável, mas que há essa preocupação, né, essa dinâmica, aliás, então o filho também aprende a lidar com a situação de uma forma mais positiva. Claro que nós somos seres humanos, acontece algo, uma situação no qual nos tira ali um pouquinho dos trilhos, normal, né? Mas o importante é que a gente sabe lidar com isso da melhor forma possível. Sofrimento é inevitável, como diz no budismo, né? Nós sofremos sim, mas o importante é aprender com a dor, né? E crescer com isso. E os nossos jovens não têm isso. Né? Na escola são cobranças, são números, né? Eu vejo aí, eu até retruquei um pouquinho em relação aos números que apresentaram de alfabetização, pela realidade que eu conheço nos colégios. Sei que não é bem assim, né? Nós temos aí adolescentes que infelizmente não conseguem, como dizem no popular, fazer um walk McKenzie, né? Então é bem complicada a situação para os adolescentes. Há um sufocamento, uma pressão muito grande e não há uma educação em relação a isso. Como lidar com essas situações da melhor forma possível. Eu acho também uma coisa que eu vejo, porque hoje se diz muito assim, né, a tendência para droga, né, isso aí hoje, né, tem os canais que facilitam, né, e tudo mais, e existe um outro lado também que é evasão escolar. Não existe assim uma falta de perspectiva para o jovem, assim, uma questão dele deslumbrar o futuro. Isso não traz assim uma pressão assim de menores possibilidades. O que eu percebo, assim, como eu te falei no início, é um conjunto de fatores, né? Tudo bem, aqui no Paracruz está tendo esse movimento de esportes, né, que eu acompanho, estudando esportes, possibilidades, né, de outros acessos para os jovens e adolescentes, oportunidades, né? Mas não adianta ele estar aqui no esporte, né, bem, quando chega em casa a situação é diferente, né? As cobranças continuam, né? A falta de conexão continua. Então tem que ser trabalhado no conjunto da obra, não apenas uma parte, né? Eu dou esporte, beleza, ótimo, né? Mas eu conheço a realidade daquele adolescente em casa. Muitas vezes o esporte, a literatura e outras coisas acabam se tornando realmente uma fuga, né, para aquele adolescente. Né? A gente olha assim, beleza, tem isso, tem aquilo, mas não há um acompanhamento, né, familiar, né, um acompanhamento escolar. Tem que ser trabalhado o conjunto da obra, não só um fator, entendeu? Eu vejo dessa forma, e na prática eu percebo que tem que mudar dessa forma, né? Eu acompanho muitos adolescentes que eu vejo, tá estudando, tá legal, tá fazendo esporte, tá legal, mas a situação familiar é tóxica. E isso é um fator
importante, é a maçã podre que complica os outros. Ali começa a sair ruim no esporte, começa as notas caírem, né? Com o tempo, ele vai percebendo que nada muda, aí vai vindo aquele sentimento de desesperança, a depressão vai se instalando. E eu vou parar aqui nessa questão da depressão só para puxar um pouquinho da importância de se entender que a depressão, ela não é uma doença que se é tão perceptível como a gente imagina, né? Porque no imaginário popular se imagina a pessoa depressiva trancada dentro de um quarto escuro, deixando de cuidar da sua higiene pessoal, de fazer as coisas que gosta. Não, a pessoa com depressão ele está estudando, está trabalhando, está rindo ali, né, com você, mas quando o mundo interno dela está completamente bagunçado. Né? Então quando ela chega em casa, ela se tranca dentro dela mesma. Né? Não necessariamente num quarto escuro. A pior prisão é a prisão sem muros, né? Que é a prisão interior. Né? Você está ali socializando, mas você não sabe realmente, né, como realmente aquela pessoa está. Então você vê um adolescente ali lá surfando, praticando esporte, até se destacando, mas você não sabe como é que ele está realmente. Né? Aí de repente cai o rendimento. Aí ou acontece uma tragédia maior, tenta, né, suicídio, ou até comete suicídio, todo mundo se pergunta, mas foi o que houve? Estava tudo bem. Inclusive a história, né, dessa preocupação com o suicídio surgiu da morte de um adolescente, né, lá nos Estados Unidos, Mike M. Não me recordo, foi no estado do Colorado, né, em 94. Né. O Dia Mundial de Combate e Prevenção ao Suicídio surgiu por conta da morte desse adolescente. Inclusive a cor está relacionada com a amarela, né, a esse adolescente. Mike M era um adolescente de 17 anos que tinha uma família ótima, né? Que morava numa cidade tranquila, que ia bem na escola, os amigos adoravam ele. Era uma cidade pequena como Paracuru, todo mundo se conhecia e tal. E ele sofreu de depressão e ninguém sabia. Ninguém sabia. Aí você sabe que americano gosta de carro, né? E eles começam a dirigir, ter habilitação de 16 anos. Então ele ganhou um Mustang do pai para reformar. Né, e os americanos têm uma mini oficina em casa, eles mesmos cuidam dos carros deles, né? E ele estava ali ajeitando esse Mustang, né, pintou da cor amarela, deixou tudo bonitinho. E quando ele concluiu o carro, ele cometeu suicídio dentro do carro. Ou seja, ele estava construindo o caixão dele. E ninguém percebeu nada. Ninguém percebeu. Ele deixou uma cartinha, inclusive, explicando, né, e pedindo que os pais não se sentissem culpados. Que ele amava muito eles, mas ele sentia uma dor muito grande. Puxa, incrível, né? Rapaz, você tá dando uma contribuição assim sensacional com essa nossa conversa, que eu acho que vai interessar muita gente. Se a gente continuar aqui conversando do seu conhecimento, a gente vai passar o domingo. E segunda, tem muito que se falar, coisa, né? Muito tópico importante para se discutir. A gente diga aí se expresse aí o que você diria no geral assim para a população sobre essas questões. Que fiquem atentos, né, aos sinais que seu filho dá, que se conectem mais com seus filhos. A gente entende, lógico, das cobranças da sociedade em cima dos pais, né? A cobrança interna, eu sou um provedor, eu tenho que prover a minha família, eu tenho que trazer o pão, né, para dentro de casa. Então, muitas vezes, como eu falei, um pai e uma mãe têm 2, 3 trabalhos e acabam realmente se fechando nessa loucura, nesse ciclo, não é? Mas que são pais, né? Têm filhos, não tem como deixá-los de lado. Né? Eles são grandinhos, já sabem se virar, né? Mas você tem que acompanhá-los também emocionalmente. Eu tiro, pelo menos, hoje eu tirei, na verdade, eu reduzi mais a minha carga de trabalho por conta disso, né? Eu tenho uma filha de 7 anos, que é autista, né? Ela tem autismo nível leve, mas precisa de acompanhamento, tem as suas dificuldades. E tenho meu filho de 11 anos, entrando aí na adolescência, né? O ano passado, eu e minha esposa, nós notamos que ele estava um pouco triste, né? E nós acompanhando ele, as conversas dele no chat pela internet, ele desabafou com um amiguinho, né? Aí foi que acendeu uma luzinha, então vamos lá, né? Chegar mais junto, ficar mais próximo, né? Então eu reduzi mais o meu trabalho por conta disso, né?
notamos os sinais, a gente acompanha, é importante os pais também saberem o que os filhos olham na internet, com quem eles conversam. Tem muito adulto disfarçado de adolescente aí que não mostra a cara, né, que induz, inclusive, o indivíduo, né, a cometer suicídio. Né? Tu percebe que ele está triste e vai, sabe, alimentando mais isso, né, no adolescente, e o adolescente vai caindo. Né? Então é importante a gente fazer esse acompanhamento. Eu fiz isso. Muita gente pode dizer, mas você é psicólogo, é fácil, você identifica, né? Você vai lá, né? Consegue fazer uma intervenção. Não, eu não sou psicólogo do meu filho, eu sou pai. Meu filho não é meu paciente, não. Quando eu estou com eles, eu estou com eles como pai. Eu não jogo uma teoria psicológica em cima, não. Né? Isso não é uma prerrogativa apenas de quem trabalha com a saúde mental, essa atenção não. Todo mundo pode estar atento, né, com relação a isso. E eu tenho essa preocupação, então hoje eu acompanho mais os meus filhos, né, e tá super de boa, porque eu brinco com eles, eu gosto de jogar videogame também, eu tenho alguns consoles, eu jogo com eles, eu assisto filmes, então muitas vezes eles me convidam para assistir algo, eu nem acho interessante, né? Mas é importante eu saber por que eles gostam daquilo ali, né? Chama a atenção, aí eu vou lá, assisto, aí vou, converso, então tem esse diálogo, tem essa interação maior, né? Então é importante, né, se doar um pouco mais, sei que é cansativo, né? Você trabalha o dia todo, vários empregos, uma escala estressante, um trabalho estressante, mas o sacrifício, você vai ter que dividir essa atenção, vai ter que sacrificar, né, entre o cansaço e a atenção, ele vai ter que fazer algo, tá participando. Ah, mas eu não sei o que fazer, realmente é complicado. Eu tive que dar uma notícia recentemente a uns pais e o filho estava pensando em suicídio. Acho que entraram em pânico, mas nunca imaginei que isso poderia acontecer, o que eu posso fazer, não sei o que fazer. Não, você já fez, já faz terapia comigo, entendeu? Então já faz terapia. E por isso que eu chamei vocês aqui, né, pra gente conversar, pra gente criar uma estratégia, né, de mudanças em casa, orientar vocês o que vocês podem fazer nessa situação. Então, você já fez. O interessante, se eu não sei fazer algo, se eu não sei agir, se eu não sei falar, procura uma ajuda especializada. Né? Não só para o filho, mas para eles também, principalmente para aprenderem a lidar com essa situação. Né? Muitas vezes os pais não receberam o amor, né, dos seus pais, eles não sabem como passar isso para o filho. Eu às vezes acho que dando um objeto, um brinquedo, isso é uma forma de demonstrar, porque ele aprendeu dessa forma, né? Demonstração de amor. Eu dou algo para ele, pronto, eu já dou comida, dou roupa, né, dou brinquedo, isso é o suficiente. Né? Mas essa forma que ele aprendeu, é interessante você trabalhar com os pais também. Não culpar porque o pai é ruim, porque não, ele também tem uma história. Também foi filho ou é filho, né? Tem toda uma história por trás. E para quebrar essa maldição familiar, né? Não é uma maldição, mas acaba se tornando porque vai se repetindo. Aí o filho vai crescer, vai fazer, não é obrigado, né? Mas há uma possibilidade muito grande, vai repetir a história do pai. Um padrão. Fica um padrão. É que chama de maldição familiar, mas não é uma maldição, né? É uma questão comportamental mesmo. Vai aprendendo a dar amor daquela forma e vai reproduzindo com o tempo. Pô, Neto, rapaz, valeu. Eu acho que todos que assistirem vão nos agradecer pela oportunidade de vocês. Não é que é isso, eu que agradeço. Dado essa oportunidade de transmitir isso e reconhecer um problema extremamente sério. E Paracuru tem quem conheça o problema e quem, né, possa contribuir muito com essa situação que a gente vive, né, que é um momento histórico da nossa sociedade. Exatamente. Valeu, né? Eu que agradeço. Mais uma vez, né, só para deixar claro, assim, a proposta, né, da rádio é muito fantástica. Né? Informação, mostra conteúdo, não apenas sensacionalismo, né? Não mostra sensacionalismo de jeito nenhum, né? Esse acesso ao resgate da cultura do Paracuru, eu achei super fantástico. E isso ajuda bastante, inclusive, no processo de saúde mental para quem assiste. Né? Muito interessante a proposta. E essas suas colocações nos estimulam a continuar nosso trabalho. Valeu. Obrigado.